às apresentações de hoje. Nós vamos ter 4 apresentações. O legal é que vai ser bem diferente, né? Apresentação de mecânica e apresentação da elétrica. E nós vamos começar com o Bruno. Bruno, você tem 20 minutos para fazer sua apresentação e depois a gente faz as nossas observações. Ok? Então, se quiser começar, por favor. Pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno. Vou estar apresentando meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre aumentar a eficiência e produtividade da área de usinagem de material composto. Para estar realizando esse trabalho, foi orientado pelo professor Anderson Faria. O meu trabalho está dividido em 5 partes. Então, na introdução, eu vou estar falando um pouquinho sobre o cenário atual da empresa. Na parte de fundamentação teórica, eu vou estar apresentando um pouco dos conceitos utilizados para o desenvolvimento desse trabalho. Na metodologia, o trabalho foi todo desenvolvido em cima da estrutura do DMAIA. Os resultados eu vou estar comparando antes dessas melhorias e depois. E na conclusão eu vou estar mensurando os ganhos e encerrando o projeto. Então, como o trabalho foi elaborado numa área de usinagem de material composto, a definição de material composto ou materiais compostos são materiais constituídos por 2 ou mais componentes com propriedades físicas e químicas diferentes. Isso o torna o material com algumas vantagens. Dentre as vantagens relacionadas ao material composto está a redução de peso. Então, numa aplicação para, por exemplo, aeronaves, isso acaba sendo um diferencial, pois influencia diretamente no desempenho, pois permite uma maior velocidade com menor consumo de combustível. Então, a aplicação de material composto ela é muito grande. Dentre a sua aplicação, dá para se destacar 2 setores, o setor aeroespacial e o setor automotivo, mas também existe aplicação para acessórios esportivos e indústrias em geral. Então, essa figura aqui, ela ilustra a área onde o trabalho foi realizado. O foco aqui vai ser sobre essa máquina aqui, ó. Quais são os objetivos deste trabalho? Reduzir o tempo de setup da máquina de usinagem, aumentar a produtividade e aumentar o índice de eficiência do equipamento, que eu vou estar retratando aqui como OEE. Por que foi feito esse estudo? Porque o indicador de conformação de horas da máquina ele não estava atingindo a meta estipulada. O planejamento para o próximo mês nessa área ela demonstrava que ia ter um aumento de cadência e dessa forma a área trabalha em 2 turnos. A área não atendeu o planejado e indicava uma necessidade de mais um turno de produção. O índice de eficiência estava apresentando instabilidade e existia um tempo elevado de setup na confecção desses produtos. Vamos lá, na parte um pouco de conceito. Normalmente, numa empresa que trabalha com equipamentos, com recursos, existe uma metodologia chamada TPM, ela trata sobre manutenção produtiva total, que ela consegue, o foco dela é que ela dá condições para que o seu operador se torne o dono do equipamento. É uma metodologia baseada em conceitos que o operador consegue trabalhar em cima de prevenção, de forma a identificar e eliminar as perdas existentes no processo produtivo. Como que ele consegue fazer isso? Dentro do TPM existem ferramentas nas quais ele tem condição de fazer uma análise real das condições desse recurso, do processo. Em cima de 3 índices que existem no ambiente fabril, que é a performance, disponibilidade e qualidade. Então, só para ficar um pouco claro o que é cada índice deles, o índice de disponibilidade seria o seguinte: o tempo que a máquina está programada para produzir, qualquer interferência que aconteça nesse período é uma perda de disponibilidade. Então, como exemplo disso, a gente tem manutenções corretivas, quebras ou falhas no equipamento, ou regulagens de setups, que interferem no momento que a máquina está programada para produzir. A parte de performance seria relacionada ao tempo de produção. Se eu tenho um produto estimado em fazer, por exemplo, 10 minutos, qualquer tempo, se eu gastei 12, 13 minutos, qualquer tempo excedente do tempo programado, entra como perda de performance. Na parte de qualidade, é o mais simples de se explicar, seria assim: se a máquina produziu 10 peças num dia e 9 peças ficaram boas, então eu tive um percentual de qualidade de 90%. Então o produto desses 3 índices me dá o índice
de performance do equipamento. Como foi falado aqui várias vezes sobre setup, a definição de setup é a seguinte: qualquer atividade realizada entre o final de uma peça ou de um produto até o início do próximo produto é definido como setup. O setup ele é dividido em duas partes: setup interno e setup externo. Qual é a diferença entre eles? O setup interno são as atividades que são realizadas com a máquina parada, ou seja, o operador tem que parar a máquina para estar fazendo um tipo de atividade. Já o setup externo não. O setup externo ele consegue fazer atividade com a máquina em funcionamento. Então, para estar atingindo os objetivos propostos nesse trabalho, foi preciso estudar e entender muito bem o conceito SMAD, que seria, uma definição seria troca rápida de ferramenta. Na figura aqui, ó, essa primeira parte que seria o setup de uma peça. Ele é somatória, né, de atividades de setup interno e setup externo. Então, o conceito de SMAD fala que você tem 4 fases para fazer essa aplicação. Na segunda etapa, eu preciso identificar o que é setup interno e o que é setup externo. Feito isso, eu preciso converter o máximo de atividades internas em externas. Ou seja, eu preciso fazer o máximo de atividades com a máquina funcionando e o mínimo possível com a máquina parada. Depois que isso é feito, eu preciso otimizar esse processo, eu preciso fazer isso mais rápido. Então, a última etapa seria fazer essa redução. Outro conceito muito utilizado nesse trabalho foi o conceito de Pareto. O conceito de Pareto ele diz o seguinte: que um problema existem várias causas, porém apenas algumas causas representam um percentual muito grande desse problema. Nesse gráfico aqui, só para mostrar um exemplo, tem 6 problemas, porém 80% deles estão concentrados em apenas 3. Então, como a gente vai falar de melhoria, não dá para fazer uma melhoria em algo que não vai ter retorno. A ideia é ser assertivo, é tomar uma ação naquilo que vai trazer retorno. Então, entrando na parte de metodologia, como eu comentei, foi aplicado o DMAIC em cima desse processo. A primeira parte do DMAIC fala em define, definir. Então, foi feito um mapeamento do processo para tentar identificar onde pode ocorrer problemas nessa produção. Feito isso, foi possível definir um panorama atual para a fabricação de um produto. Então, eu vou passar de forma rápida aqui, só para a gente entender como é que é fabricado uma peça. A primeira coisa que o operador tem para fazer a usinagem do produto, ele precisa saber o que ele vai fazer. Então, o termo que a gente usa lá na área é PD, que seria planejamento diário. Feito isso, ele olha as peças que estão disponíveis para ele fabricar, ele faz uma verificação para ver se não existe nenhum tipo de pendência. Se o produto está na área, se não precisa de acompanhamento de alguém do processo, de alguém do ferramental. Depois que ele garante que essas peças não possíveis serem fabricadas, ele solicita ao movimentador da área que disponibilize para ele um ferramental. Todas as peças usinadas, elas possuem um ferramental específico para ela. Depois que é feito isso, ele vai no computador da máquina, ele baixa o programa daquela peça e junto a isso ele tem uma folha, chama de FO, que chega folha de operação, que lá tem as instruções de como que ele deve montar o ferramental da mesa, quais as ferramentas que ele vai utilizar naquela usinagem, quais são os parâmetros que ele precisa para fabricar aquele produto. Depois que isso é feito, ele monta o ferramental na mesa de usinagem, monta o produto no ferramental, aí sim ele dá start para a máquina fazer a usinagem. Depois que a máquina faz a usinagem, ele aspira os resíduos provenientes dessa confecção, né? Depois ele retira o ferramental da mesa de usinagem, retira o gabarito da mesa para que todo o ciclo comece novamente. No final de cada produto, ele anota todas as atividades que interferiram no funcionamento da máquina, dos setups ou qualquer tipo de interferência, numa folha chamada apontamento, a gente chama de apontamento do OAE. E essa folha ela vai ser utilizada na parte de medição. Ou seja, como diariamente ele preenche esse documento, no final de cada dia ele tem, não ficou muito claro na figura, mas ele tem um índice de eficiência da máquina daquele dia. Dessa forma, ele consegue identificar onde que aconteceu a perda do processo dele. E aí ele começa a tomar ações para que isso seja melhorado. No final do mês, somando esses apontamentos diários, eu consigo tirar uma média mensal da eficiência da máquina. Então aqui, como foi comentado no início, o indicador ele apresenta uma instabilidade. Ele está variando entre 67, 64, 69 e 63%. A referência mundial para uma máquina de usinagem é 85% de eficiência. Outro indicador possível ser retirado do OE é a confirmação de horas da máquina. Então eu tenho um planejamento aqui, ó, e uma média que a máquina vem fabricando. E como o planejamento que existe um aumento de demanda, se eu for pegar pela proporção que 2 turnos, eu estou fabricando 152 horas,
Para eu atingir o estipulado lá em agosto, eu precisaria de mais um turno de produção. Então, feito isso, entendendo como é que é feito um produto e fazendo medições para tentar identificar onde existem as perdas, eu consigo fazer uma estratificação da minha máquina. Nesse caso aqui, foi pego o mês de abril para fazer um estudo. Nessa imagem aqui é possível observar que a maior perda do processo está em disponibilidade. Então, se a gente voltar lá atrás e falar sobre disponibilidade no OE, seriam paradas não programadas. Aqui está uma foto do mês de abril, que foi o mês de base do estudo. Então, se eu for pegar o percentual total de tempo disponível da máquina, em 38%, aproximadamente 153 horas, a máquina ficou em produção. Porém, em 126 horas ela ficou parada. Ou seja, o tempo de produção é pouco maior do que o tempo de máquina parada. Então, o foco do trabalho é esse aqui, ó, paradas não programadas. Como que eu vou trabalhar para poder melhorar essas paradas não programadas? Eu preciso entender quais são as paradas não programadas que estão acontecendo no equipamento. Aí, aplicando o princípio de Pareto, o foco aqui no nosso trabalho vai ser a parte de setup, que representa 70% do tempo de paradas não programadas. Para poder identificar, para poder melhorar o setup, eu preciso identificar quais são as atividades que eu faço relacionadas a setup. Utilizando o mesmo conceito, ó, eu tenho 4 atividades que representam 83% do tempo de setup dessa máquina. Então, dentre elas estão lá, fixar peça não ferramental, montar ferramental na mesa de usinagem, montar bloco padrão na mesa de usinagem e preparar peças. Então, a ideia é que eu consiga melhorar essas atividades. Depois de ter feito todo esse mapeamento, foi feito um brainstorm para quê? Para identificar oportunidades para melhorar essas atividades. Feito esse brainstorm, foi agrupado os problemas, relacionando ele com as atividades. É como a gente viu lá aqui, ó, que a maior perda está na parte de preparação, o foco vai ser aqui, ó, na parte do operador. Feito isso, foi possível criar 2 projetos de melhoria. Um para reduzir setup e o outro para aumentar a utilização da mesa de usinagem. Como que era feito o processo de montar produto no ferramental? O operador ele usava uma furadeira pneumática para furar os produtos para fixá-los ali no ferramental. Depois ele ia com a chavear e prendia o produto. Em média, lá ele aperta de 10 a 20 parafusos por ferramental. Então, o que acontecia de dificuldade com esse processo? Como ele tinha que montar, era uma parafusadeira pneumática, ele usava uma mangueira para que ela funcionasse. Isso limitava a sua movimentação. Porque como a gente monta os gabaritos na mesa, a mangueira não poderia ficar na mesa por causa da montagem. Né? E como esse processo é feito toda hora tinha que ir lá no bico de ar, tirar e desmontar a mangueira. Outro ponto era um esforço repetitivo, porque ele tinha que fazer isso frequentemente. E a média dessa preparação era de 10 minutos por peça. Qual foi a solução encontrada para melhorar esse processo? Foi trocar a furadeira pneumática e a chaveada por uma parafusadeira elétrica. Essa simples mudança trouxe alguns ganhos. Que foi, ele não tem mais limitação de movimentação, porque a parafusadeira ela tem uma bateria, ela é leve, ele consegue se movimentar durante toda a mesa. Não existe mais o risco de lesão por esforço repetitivo, a furadeira regula o torque lá, a peça já é fixada. E o maior ganho lá foi o seguinte, a redução de 10 minutos médios para 5 minutos por produto. Ou seja, ele está fazendo a mesma atividade na metade do tempo. O problema relacionado à área de ocupação da mesa, a mesa de usinagem ela possui 4 metros de largura por 16 metros de comprimento, numa área de 64 metros quadrados. Porém, existem 2 fatores que limitam a sua utilização. Um deles é o magazine especial de ferramentas e o outro são os ralos da mesa de usinagem. Então, aqui seria um zoom aqui da parte dessa máquina. O magazine especial de ferramentas é esse aqui, ó. Ele está montado sobre a mesa da máquina. Isso gera alguns problemas. O outro é que a mesa de usinagem aqui, ela foi montada em 2 partes. Eu vou detalhar agora aqui, ó. Quando compraram a máquina veio com uma mesa de 8 metros por 4 metros de comprimento. Depois, passado um tempo, foi comprada uma outra mesa e uma foi montada junto à outra. Né? Eu vou explicar o que aconteceu. Então, são 2 magazines. O magazine principal, hoje ele acopla todas as ferramentas utilizadas no processo de fabricação de um produto. O magazine especial não está sendo utilizado.
Dessa forma, eu tenho os seguintes problemas. Como ele não é utilizado, ele está ocupando o espaço da mesa, para realizar a usinagem, o cabeçote precisa se deslocar. Ele realiza algumas compensações de eixo. Então eu não consigo, se eu tenho uma área de um gabarito, ele utiliza aquela área mais um espaço para ele fazer essa compensação. Então, em aproximadamente 6 metros quadrados ao redor do magazine, eu não posso montar nenhum ferramental. Se eu disse que a mesa tem 64 metros quadrados, isso é aproximadamente 10% da mesa. Existe um risco de colisão do cabeçote da máquina contra o magazine. Se por um acaso chegar um produto novo e não se atentar a isso, pode existir essa colisão. Por trabalhar com material composto, é feita uma usinagem a seco, o produto gera muito pó, e se o magazine é aberto, então gera uma fonte de sujeira. Então, diariamente, o operador tem que limpar e semanalmente ele faz uma inspeção. Ou seja, isso também gera um tempo do operador. Em relação aos rasgos da mesa, o rasgo ele serve para fixar e coordenar ferramentais ou dispositivos auxiliares utilizados na usinagem. Então, como eu comentei lá, como a mesa foi montada em 2 partes, quando foi comprado a máquina, a largura dos rasgos da mesa que veio na máquina eram 28 milímetros. Então, os dispositivos fabricados para serem utilizados na máquina, todos possuíam 28 milímetros. Quando foi comprada a mesa nova, houve um erro de especificação. A mesa nova ela veio com 27 milímetros de largura. Então, o que acontece? Esse 1 milímetro aí impossibilitava a montagem desses blocos aqui, ó. O pino lá porque assim, como a gente fala em usinagem, é tudo preciso. Esse 1 milímetro impossibilitava de eu montar esse bloco nessa mesa nova. Aí o que acontecia? Às vezes eu tinha espaço na mesa nova, porém eu não conseguia montar o bloco. Eu tinha que parar a máquina, desmontar o que estava montado na mesa antiga, para que esse bloco fosse montado. Então, quais foram as soluções adotadas para estar melhorando a área de ocupação da máquina? Em relação ao magazine, foi remover o magazine da mesa. Então, dessa forma, eu tenho 64 metros quadrados para estar utilizando para montar gabarito. Em relação aos rasgos da mesa, foi feita a usinagem do rasgo da mesa nova. Então, dessa forma, eu tenho uma área maior para estar trabalhando e eu não tenho nenhum fator que limite essa montagem. Parece ser coisa simples, porém agora praticamente a máquina não para eu fazer preparação, porque o cara está fazendo mais rápido e eu não tenho possibilidade de montar isso na mesa. Então, quais foram os ganhos com isso? Além da disponibilidade total da mesa, eu eliminei o risco de colisão do magazine contra o magazine por não estar na mesa e eliminei as atividades de limpeza e inspeção. Então, vou passar agora um pouco de resultados. Foi feito sempre uma comparação entre o mês de abril, que foi o mês da análise, e o mês de agosto, 4 meses depois das melhorias implantadas, que seriam um certo tempo de estabilidade. Então, nessa imagem aqui, é possível observar que o tempo de paradas não programadas são 126 horas. No mês de agosto, esse tempo caiu para aproximadamente 50 horas. Explodindo lá a parte de paradas não programadas, o setup em abril, aproximadamente 87 horas. Em agosto ele caiu para 20 horas. Falando sobre as atividades de setup, em abril eu tinha lá fixando peça no ferramental e montando o bloco padrão. Em agosto, essas atividades nem aparecem como as principais perdas do processo. Olhando o indicador de eficiência da máquina, tirando uma média dos 4 primeiros meses, a média deu 66,5%. Olhando os 4 meses depois das melhorias, essa média subiu aproximadamente 10%, para 76,5%. Se eu for olhar aqui, ó, o mês que foi feita a melhoria, foi de 63%. O mês de agosto foi 80%. Já está próximo da referência mundial para equipamento de usinagem. Na parte de confirmação de horas, quando a gente mostrava uma certa estabilidade bem distante da meta, gradativamente essa confirmação está aumentando. E está próximo do planejado. Desta forma, não vai ser necessário mais um turno de produção. Então, agora eu vou a mensurar os ganhos de todo o projeto. Então, houve uma redução média de setup em 67 horas. O aumento do índice da máquina subiu de 63% para 80%. O aumento de produtividade da máquina está em 78 horas, ou seja, um aumento de 50% do que estava sendo praticado antes.
Se eu estou fabricando com os mesmos recursos, mais rápido ou mais peças, isso está me trazendo retorno financeiro. Meu produto está ficando mais barato. Então, para finalizar, os conceitos e princípios de produção enxuta, atrelados à metodologia do DMAIC aplicada nesse trabalho, possibilitaram o atingimento de todas as metas estipuladas para a execução desta pesquisa. Dessa forma, encerramos o trabalho em 20 minutos certinho. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Realmente foi 20 minutos certinho. Tá vendo? Valeu a pena você ficar sem dormir treinando na sua casa. Bom, a gente vai começar as observações, Bruno. Professor Lázaro. Primeiro, parabéns pela sua apresentação, muito interessante.